Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Tudo na paz? Estamos aqui nessa noite, para gravar a devocional. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria que você, do outro lado, abrisse suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 19. Nós estaremos lendo do 16 a 22. Fala sobre o jovem rico. E eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: E eis que alguém, aproximando-lhe, perguntou: Mestre, que farei eu? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Meus irmãos, esse texto nos ensina ao amor ao dinheiro, ao amor nas coisas materiais. E Jesus aqui nos dá um exemplo de que não adianta pelas obras, não adianta você guardar os mandamentos, mas se você colocar as coisas na frente das coisas do Senhor, você não vai herdar o reino dos céus. Então é importante nós lembrarmos disso. Nós não podemos colocar nada na frente do nosso Deus. Que nessa noite possamos reconhecer que só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos salvar. E eu gostaria de orar com os irmãos nessa noite. Essa breve reflexão nessa noite, essa breve abertura do culto nessa noite. Eu gostaria de orar. E logo após nós estaremos ouvindo uma música do nosso cantor cristão, 290, Cristo. E depois nós estaremos a reflexão dessa noite com o nosso pastor Francisco. Oremos a Deus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que Tu és para nós. Obrigado, Jesus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que a salvação não vem pelas obras, mas é graça do Senhor. É um presente que o Senhor nos dá. Nessa noite, Pai, eu quero Te entregar meus irmãos que estão aí do outro lado da telinha. Pai, abençoe os Teus servos, abençoe as Tuas servas, abençoe os Teus filhos, ó Deus, que estão nesse momento em casa, estão, ó Deus, impossibilitados, ó Deus, de sair, de ir na igreja, mas Deus, visita Teus servos, abençoe Teus filhos, Senhor, abençoe nossas vidas, abençoe nossa igreja, abençoe nossas famílias, Senhor. Nós oramos, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nós, que tenhamos um restante de noite abençoado na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.
Olá, irmãos. Desejo que todos estejam felizes, que todos estejam na paz, na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todas as famílias, todas as casas que estão nos ouvindo. A Primeira Igreja Batista em Mutondo tem a honra, tem o prazer de passar para as pessoas, para a si mesma, a mensagem de Deus. O nosso santuário ainda está fechado, ainda estamos na quarentena. E eu sou o pastor Francisco, pastor da igreja, continuo também dentro do meu lar. A palavra de Deus, ela não está presa, ela pode, graças a Deus, graças a esse mecanismo chamado internet, então nós conseguimos utilizá-lo e a mensagem possa entrar nos lares e ela possa atender às necessidades espirituais das pessoas, das famílias. Esse mês nós estamos falando sobre a família. O nosso tema é Deus transformando a família. E realmente Deus transforma a família. A nossa divisa é Jó 10, 42, 10. Mas hoje nós vamos utilizar o livro de Jó, né? Jó 24, versículo 15. E eu vou ler nessa hora, depois estaremos orando. Então diz assim o texto da palavra de Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te rogamos, ó Deus, para que essa reflexão possa entrar nos corações. Nós te rogamos, ó Deus, para que as famílias estejam em paz contigo, desfrutando da tua graça e do teu amor. Nós te rogamos pela diretoria da nossa igreja, pela diretoria das organizações, pelos diáconos, a diaconisa, os pastores, os ministros, que todos nós sejamos abençoados e que a graça de Deus esteja acima de todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Josué. Aqui nesse texto ele faz uma declaração. Mas antes disso, é bom sabermos que ele tem uma história. Josué tem uma história no seu ministério fantástico. Primeiro, pelo seu chamado. Josué 1, de 1 a 9, trata do chamado de Josué. E ali nós vemos extraordinárias coisas acontecendo. Quando ele mesmo declara para Josué, Deus declara para ele, olha, você deve estudar a minha palavra, você deve meditar na minha palavra de dia e de noite. Ou seja, ter uma vida de comunhão com Deus. E, meus queridos, nós vamos ver o fruto desta comunhão, desse relacionamento com Deus. Quando chegamos em Josué, capítulo 3, na travessia do Mar Vermelho, aquele homem vai ter uma experiência fantástica com Deus. É como se Deus estivesse lado a lado com ele, na travessia do Jordão. Ali, nós vemos coisas grandes acontecendo. Porque era a Arca da Aliança que estava com eles. E havia todo um procedimento e Deus falando, vocês devem obedecer esses critérios. E os critérios envolviam os anciões, mas a palavra principal ali era a palavra, humanamente falando, de Josué. Nós vemos também Josué quando ele vai lutar, quando ele vai guerrear com aquelas tribos, com aquela gente que era adversário forte do povo de Deus. Ele vai vencendo todas elas. Nós vamos ver outra etapa interessante, é quando Josué vai distribuir, vai administrar as tribos, cada um com a sua porção de terra. Ele conseguiu fazer aquilo de uma forma extraordinária, e Deus falando sempre com ele. Mas Josué teve um passado maravilhoso com Moisés. E ali com Moisés, ele viu os milagres, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu coisas que serviram para a sua estrutura espiritual. Queridos, é assim que deve ser a vida de todo cristão. É assim que deve ser a vida dos pais. Se voltarmos nos voltarmos para as experiências e a comunhão com aqueles mais experientes. Nos voltarmos para que Deus nos oriente através de pessoas, mas principalmente com Deus. Josué teve toda essa experiência. O versículo 14 do mesmo texto, Josué faz um apelo ao povo para que abandonasse aqueles deuses, para que agora ouvisse a sua orientação, a sua palavra, e começasse a seguir, porque isso
tem uma importância muito grande. Seguir a Deus é algo extraordinário. A gente fala apenas em palavras aqui, em mensagem ou em ensinamento, é uma coisa. Mas no dia a dia, viver com Deus, é preciso que tome uma decisão. E quando chegamos no versículo 15, é quando Josué dá o seu testemunho de decisão. Agora é para valer, né? Esse povo terá que me ouvir. Porque se vocês parecem que é bom servir aqueles deuses, escolhei hoje a quem sirvais. Porque eu e a minha família, quando ele usa casa, ele quer dizer família. Eu e a minha esposa e meus filhos serviremos ao Senhor. É muito interessante a gente saber que a palavra de Deus, quando ela nos orienta, é bom gravar. Muita gente tem essa falta. Às vezes é um problema que ele tem até dele mesmo, de ficar na mente, gravar o que Deus falou ontem. Mas nós precisamos entender que não podemos esquecer da orientação de Deus. Então Josué faz essa decisão extraordinária de uma forma bela, de uma forma bonita, de uma forma nobre, de uma forma segura. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando chegamos no versículo 16, nós vamos ver que o povo se manifesta. O povo toma realmente uma decisão e fica muito claro o que eles disseram. Quando eles disseram, nunca, jamais vamos servir outros deuses, mas sim serviremos ao Deus que Josué está pregando. O Josué que Deus está vivendo e convivendo. O Deus da experiência de Josué. O Deus que a família de Josué está seguindo. Assim, Deus com certeza vai transformar aquelas famílias. Mas, meus queridos, eu concordo com os pensadores, né, que afirmam que o primeiro ministério na vida dos homens de Deus, seja ele líder ou não, mas o primeiro ministério é a família. Né? Pode ser o ministério de evangelismo, o ministério de beneficência, o ministério, seja o que for de ministério, pastoral, missionário, diaconato, todos esses ministérios, se primeiro não tiver o ministério da família, com a família, ele pode ter problemas. Ele pode ter problemas. E isso é uma verdade, porque quando chegamos antes um pouquinho, Abraão já orientava, ou melhor, Deus já orientava Abraão assim. Gênesis 18, 19, 18, Deus fala com Abraão, para que então ele se preparasse, porque ele e os seus filhos seriam exemplo para o futuro. Ah, pastor, isso é coisa de Velho Testamento. Não, meus irmãos, não é não. Precisamos entender que isso nos dias está vivo. Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Mas eu quero ainda visitar 1 Timóteo 3,12, quando fala que o diácono seja marido de uma só mulher e tenha os seus filhos, que governe bem os seus filhos, que oriente bem os seus filhos. Isso é Novo Testamento, está vivo. Por isso que eu disse que concordo plenamente com aqueles que afirmam que o primeiro ministério é a família. Às vezes um líder ele é muito bom em muitas coisas, mas ele não é tão bom na família. Davi foi esse exemplo. Davi tinha filho que ele nem conhecia, mas Davi foi extraordinário em outras áreas. Josué é o líder modelo para a família. E Jesus nasceu em uma família. E ele honrou a sua família até o fim. Os apóstolos aconselharam sobre a família.
Por que não olharmos e pararmos para que Deus venha transformar as nossas famílias cada dia? Qual é a família que não tem problema? Qual é a família que já não chorou pelos seus filhos? Qual é a família que não está preocupada com as suas filhas, com os seus filhos, nesse tempo de internet, esse tempo que rola tantos assuntos, e o jovem tem uma facilidade muito grande de ouvir essas coisas novas, mas é bom que os pais conversem, governe bem os seus filhos. É bom que se volte para a família, porque assim Deus há de transformar a família. E família transformada, nós vamos ter uma igreja transformada. Nós vamos ter uma igreja de verdade, uma igreja de comunhão, uma igreja que vive com o Senhor. Era exatamente isso que o grande Josué estava orientando o povo. Tanto Moisés como Josué viveram assim uma vida muito próxima de Deus. E é muito bom a gente ter essas referências na Bíblia, principalmente esse mês da família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe e que você tenha uma vida extraordinária, uma família transformada por Deus. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Nosso Deus e Pai de misericórdia, nós te rogamos, ó Deus, para que Tu abençoe grandemente o Teu povo. E que Tu abençoe as famílias. E aquelas famílias que estão tendo dificuldade com seus filhos, que, ó Deus, a Tua palavra possa ser pregada. Sua palavra possa ser mostrada versículo por versículos, para que então esses jovens, rapazes e moças, possam ser transformados. Abençoa a nossa igreja, a primeira igreja batista em Mutondo, toda a nossa diretoria, todos aqueles que trabalham no seio da igreja. Sejamos todos abençoados. Eu oro, eu te agradeço, eu peço, em nome de Jesus. Amém.